Fala aí galera, esse é Psicologia Interativa e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série O MBTI dos Famosos. Hoje nós vamos avaliar a personalidade da Juliette, do BBB 21. Muitas vezes ao ver o programa nós podemos avaliar a personalidade da Juliette e perceber que provavelmente ela é E de extrovertida e P de percepção. Isso porque são raros os momentos em que vemos nela algum nível de introspecção. Claro que trazendo à tona de que talvez sejam raros esses momentos, nós podemos levar em conta que talvez ela fosse introspectiva ou invertida com uma capacidade de extroversão em meio social. Mas acontece que, analisando a personalidade dela, nós podemos ver outras características que trazem à tona uma personalidade com uma possível introspecção, mas que não seria uma personalidade introvertida. Isso porque ela provavelmente teria características aí nas suas funções, que eu vou explicar logo à frente, que trariam características de introspecção, mas sem ser de uma personalidade introspectiva. Eu pessoalmente julgo ela facilmente como extrovertida, pelo fato de que ela está sempre aderindo ao ambiente e ela sempre se expressa muito sem pensar. Essa questão de se expressar sem pensar, e de forma bastante aleatória, ela me traz à tona logo uma característica de NE. E a característica de NE, como sendo dominante, aparece em duas personalidades, sendo ela ENTP ou ENFP, o que confirmaria a minha percepção automática de que ela é uma personalidade E de extrovertida e P de percepção. Independente se ela fosse ENTP ou ENFP, ela poderia ser ESTP ou ESFP, e ainda assim seria E de extroversão e P de percepção. A questão é, na análise da personalidade dela é fácil a gente perceber que ela não tem nenhuma necessidade de julgamento, ou seja, ela deixa as coisas rolarem. Então já seria possível avaliar essas duas características, que se confirmam pela persistente expressão de sua NE, ou seja, intuição extrovertida, que combina com duas personalidades quando dita dominante, que é o ENTP e o ENFP, confirmando assim características dicotômicas já apresentadas. Poderia ser também um INFP ou um INTP, mas não combinaria ali com a dinâmica, já que ela tem uma NE demasiada. Um INTP ou INFP seria capaz de travar um pouco mais isso. Aliás, eu falei um pouco sobre o aspecto do INFP, eu trouxe a personalidade do Fiuk e nós conseguimos avaliar que ele tem algumas expressões, sim, dessa NE, possivelmente alta, que seria no caso uma NE auxiliar, que encaixaria perfeitamente com a personalidade do INFP, mas ele teria uma contenção, ou seja, ele não solta logo de uma vez. Até porque no INFP essa F dominante é a característica principal desse tipo de personalidade e a NE vem só como auxiliar. Agora, sendo a ENTP ou a ENFP, que é o caso da Juliette, nós temos uma personalidade com NE dominante, e aí vai ter uma vazão muito maior dessa função, ou seja, uma expressão muito maior dessa característica de NE dominante. Acontece que é possível a gente perceber que ela tem uma NE dominante porque ela fala algumas coisas extremamente aleatórias. Só que a questão é, se ela fala coisas aleatórias, será que qualquer um que tem NE dominante é incapaz de controlar? Bem, não é exatamente verdade, mas é um pouco de verdade em certos sentidos. Isso porque quando se tem NE dominante, já é uma característica difícil de controlar, porque é a intuição extrovertida. A intuição extrovertida ela serve tanto para você analisar aquilo que está no ambiente externo de forma abstrata, de forma criativa, e selecionar aquilo que é necessário, geralmente questões abstratas, né? Questões que não são questões concretas, mas questões de arte, questões de resolução de problemas complexos, né? Através da sua intuição extrovertida, que traz uma criatividade e, sendo extrovertida, é expressa externamente. Ou seja, quando se tem NE dominante ou auxiliar, tanto se utiliza isso como característica para avaliar o ambiente externo, como para expressar as próprias ideias e emoções. E quem tem NE tem muitas ideias sendo expressas o tempo todo. Ou seja, o que compactuaria exatamente com o tipo de personalidade dela, sendo ENTP ou ENFP. Agora podemos ver na Juliette uma adesão do público geral em torno da sua personalidade,
como sendo uma figura carismática e interessante. A questão é que provavelmente carisma ela até tem mesmo, mas será que ela é tão inocente assim? Veja bem, eu não quero dar uma opinião sobre o caráter ou a personalidade dela como algo pessoal, mas apenas fazendo uma análise do contexto do jogo. Eu sei que muitas pessoas não veem BBB e só estão assistindo esse vídeo pelo MBTI. E talvez tenham pessoas também que não conhecem o MBTI e só estão assistindo esse vídeo, talvez pelo BBB. Mas a questão é, analisando a personalidade dela, é possível você perceber que se ela tem NE dominante, talvez ela tenha FI ou TI auxiliar, o que seria de uma personalidade ENTP ou ENFP. Acontece que, se ela tem FI auxiliar, que é o sentimento introvertido, ela teria que ter uma TE terciária, porque é essa estrutura de uma personalidade ENFP. Se ela tem uma TE terciária, ela provavelmente se expressaria de forma incisiva, parecido com o que tem acontecido com o Fiuk em alguns momentos dentro da casa e até mesmo fora da casa, porque eu avaliei a personalidade dele em entrevistas também, onde ele se expressa de forma incisiva. Ou seja, a TE traz essa capacidade, que é o pensamento extrovertido, de se expressar de forma marcante, de forma decisiva, né, de forma certeira, precisa. Agora, no caso dela, ela não parece fazer isso, mas pelo contrário, ela parece trazer um apelo emocional. Esse apelo emocional não seria compatível com uma personalidade ENFP, que seria, no caso aí, a personalidade talvez mais inocente, que se expressaria até de uma forma, às vezes, brusca, contrariando algumas impressões aí que as pessoas têm do ENFP, dele ser muito carismático. Ele é sim, e eu pessoalmente acho o ENFP muito carismático, e a gente vê que pessoas que são ENFPs têm um alto carisma. Mas o ENFP, ele não tem medo de falar, e ele não deixa de se posicionar. Claro que ele tem uma NE dominante, uma FI auxiliar, e vai levar as coisas para um lado sentimental, criativo, antes de se expressar de forma incisiva, mas ele vai se expressar. Agora, o ENTP, ele tem NE dominante e TI auxiliar. Tendo características de TI auxiliar, você tem um pensamento introvertido. E o pensamento introvertido, geralmente, é o pensamento que não vai ser expresso. E se ele não vai ser expresso, ele vai ser utilizado para tomar uma decisão interna, para se expressar de forma indireta, e essa expressão de forma indireta vai se dar de forma extrovertida, mas utilizando outros aparatos, que não serão aparatos diretos. Ou seja, a pessoa vai chegar a uma conclusão sozinha a respeito de alguma coisa e vai ter uma opinião extrovertida sobre aquilo, mas que não vai ser uma opinião direta, como seria no caso da TE. O que faz parecer até pessoas que têm TE dominante, auxiliar, ou até mesmo terciário, como é o caso do ENFP, seria um pouco até inocente, porque vão expressar diretamente aquilo que sentem. No caso do ENFP, isso tende a aparecer ainda mais como inocência, já que não é dominante. Ou seja, ele vai ter uma estrutura muito interessante de funções, onde ele vai expressar sua opinião só depois, no momento que for necessário. Ele não vai expressar certeiramente, ou seja, decididamente, sobre o ambiente. Ele vai expressar, muitas vezes, quando ele for pressionado, ou quando ele se sentir pressionado, uma necessidade do ambiente para expressar aquele pensamento. Já o ENTP, ele tem uma personalidade de NE dominante também, só que o auxiliar dele, ao invés de ser o FI, é o TI, ou seja, o pensamento introvertido, e o FI seria o sentimento introvertido. A terciária dele seria FE, sentimento extrovertido, ou seja, seria uma pessoa que teria uma expressão de NE dominante, uma expressão criativa, talvez um pouco desconexa, porque NE é isso, a intuição extrovertida. Mas acontece que essa intuição ela pode trazer uma criatividade demasiada e não ter uma conectividade tão grande quanto as questões do ambiente. Porque a NE ela é capaz de se conectar ao ambiente, mas ela não se preocupa em fazer essa conexão. Ou seja, ela se preocupa somente em se expressar livremente e talvez, caso seja necessário, utilizar dessa conexão para alcançar algum objetivo. E aí teremos o ENTP, então, que tem NE dominante, assim como o ENFP, e TI auxiliar, ou seja, um pensamento introvertido. Ele vai ter essa expressão da NE, da intuição extrovertida, vai ter o pensamento introvertido, ou seja, vai chegar a uma conclusão sozinho, e na terciária ele cai para FE, ou seja,
cai para FE, que é uma adesão de grupo. Agora vamos pensar assim, é uma adesão, é uma expressão do sentimento, né, a FE, e ela trouxe isso na casa. Agora vamos avaliar a questão. O Fiuk, que tem uma personalidade INFP, não se manifestou de forma compatível com a Juliette, que se fosse ENFP, teria sido muito mais compatível, já que ele é INFP, seria apenas uma característica diferente, de extroversão para introversão. Tenderiam a fazer muito mais amizades. Agora, trazendo à tona a grande chance dela ter como característica ser ENTP, ou seja, não seria muito compatível, já que ela teria NE assim como o Fiuk, né? Mas teria o sentimento introvertido, que seria do Fiuk, que seria uma dominante, e ela teria o pensamento introvertido, que seria a secundária dela, né? Ou seja, são funções que não se compactuam. Logo, o Fiuk expressaria alguma coisa através da sua TE, que seria a característica quarta dele, a função quarta, que é a função inferior, mas ele já expressaria alguma coisa disso em algum momento, e ela expressaria a sua terciária, que é FE, novamente trazendo aí uma incompatibilidade. Ou seja, explicaria o fato deles serem pessoas com personalidades que não se deram tão bem assim. Seria mais difícil acreditar que um ENFP não se deu bem com um INFP. Agora, um ENTP não se dar bem com um INFP seria bem mais provável, bem mais possível pelo menos. É lógico que nós não podemos limitar só isso. Estou dando apenas um exemplo, mas eu já fiz toda uma análise anterior para chegar nesse ponto também e ter mais essa conclusão. Então, o que traz a decisão dela ser ou não ENTP não é uma questão isolada, mas sim uma questão global, de várias características que me fazem acreditar que ela é sim de uma personalidade do tipo ENTP. Agora, se ela é mesmo uma personalidade ENTP, o interessante de fazer uma análise desse tipo de personalidade que está começando agora e que está num programa em evidência, não é gostar do programa ou deixar de gostar em si. Isso é pouco relevante. O mais interessante é a gente ter contato com uma personalidade e a gente poder projetar possíveis ações para ela. O Fiuk, eu projetei algumas ideias e vejo que até agora não soaram muito discrepantes. Eu acabei postando um vídeo um pouco depois, que ele já tinha manifestado determinadas ações, que eu já tinha feito mais análises dele e pude ver algumas outras características. Deveria ter postado uma semana antes, mas acabei postando com o programa já rolando. Mas dessa forma eu tive também a possibilidade de analisar ele dentro do programa e ver se aquelas conclusões que eu tinha tirado iriam se manifestar como verdade no decorrer do programa. Só que se manifestaram muito rapidamente. A questão é, se a Juliette for mesmo ENTP, ela está tendo um carisma muito grande com todo mundo e provavelmente em algum momento ela vai surpreender todo mundo, porque o pensamento introvertido como função auxiliar vai fazer com que ela se manifeste de forma muito pensativa durante o programa, e aí explicaria porque algumas pessoas taxam ela possivelmente como alguém sonsa ou algo do tipo. Eu, especificamente, não estou dando uma opinião moral a respeito do comportamento dela, mas fazendo uma análise de como ela pode se manifestar no decorrer do programa. E fato é que, se ela for ENTP, ela vai surpreender a todos depois, talvez, de um mês de programa, ou quem sabe de um mês e meio, 2 meses, quando ela vai resolver manifestar verdadeiramente a sua personalidade, quando ficar se camuflando não for a melhor solução. E aí ela começar a mostrar uma manipulação de jogo e tal. E eu não estou falando do aspecto moral disso, de ter ou não ter caráter. Eu estou falando do aspecto funcional da personalidade, o que ela vai trazer para dentro do jogo. E se ela for ENTP, é a personalidade mais propícia a jogar esse tipo de jogo. Talvez não para ganhar, porque para ganhar talvez seja um ENFP, e eu já analisei alguns ENFPs dentro do programa para saber que são personalidades com potencial para ganhar, porque eles têm um carisma que cativam a gente aqui de fora, coisa que para o ENTP é mais difícil. Mas veja bem, são 16 personalidades. O ENFP tende a ser o mais carismático e o ENTP o mais jogador. Eu não estou fazendo um critério moral de jogar com um tipo ou outro. Só estou falando que algumas personalidades que parecem estar impressionando o público aqui fora são ENFPs. E ela é uma provável ENTP, né? Para mim, ela é claramente uma ENTP que
tem uma personalidade que, por hora, cativa por parecer com a ENFP, mas pode surpreender a muitos por ser, na verdade, uma personalidade mais difícil e sendo uma ENTP sendo mais manipuladora, porque ela é muito mais racional, muito mais analítica. E dentro do jogo, ela pode começar a surpreender a todos, de forma que não traga um carisma suficiente, talvez, para que ela seja ganhadora do programa, mas vai deixar ela no programa tempo suficiente para se atrelar às pessoas certas e jogar da forma mais surpreendente dentro da casa e provavelmente também não se tornará menos carismática. Só acontece que um grande defeito do ENTP, às vezes, é ele parecer com um ENFP e trazer à tona uma personalidade que surpreende tanto que acaba decepcionando as pessoas pela sua capacidade de manipular. Mas isso já é uma definição própria da personalidade. Acontece aqui é saber se ela se encaixa ou não com esse tipo. Mas se ela se encaixar, ela em determinado momento do jogo surpreenderá a todos, talvez até chegando na final. E se ela não conseguir manter uma adesão social que ela tem fora do programa, ela pode até ganhar, mas isso já é mais difícil de prever. Agora, com certeza, seja em um mês de programa, seja em um mês e meio ou 2, em algum momento ela provavelmente vai surpreender a todos com suas decisões, com suas jogadas, porque ela vai mostrar a todos que ela é, na verdade, a maior jogadora desse programa. Você gosta desse tipo de vídeo? De análise de personalidade, de análise de MBTI e outros tipos, outras coisas que a gente pode trazer aqui a respeito do entendimento da personalidade de uma pessoa, da interpretação do que ela faz, das intenções de outros programas ou de outras pessoas que não estão em evidência nesse momento? Deixa aqui nos comentários e a gente pode fazer a análise de outros tipos de personalidade. Se você gosta de MBTI também e de teste de personalidade, deixa um like também, se inscreve no nosso canal, teremos análises de muitas outras pessoas e muito mais informação a respeito de MBTI, beleza? Um abraço a todos, obrigado pela atenção e até mais.